Ok, estamos de volta. Vamos continuar então com o nosso estudo. Vamos estudar mais um elemento da armadura de Deus. Vamos para o slide aqui. Vamos lá. Além disso, usem o escudo da fé. Além de tudo aquilo que nós já estudamos, usem o escudo da fé. Verso 16. Escudo da fé. O escudo da fé era longo, né? Esse escudo era longo, o escudo do soldado romano, retangular, media aproximadamente de 1,20 de altura por 80 de largura. Alguns dizem que tinham alguns que chegavam até a 1,60 de altura por 80 de largura. O fato é que ele cobria um soldado dos pés à cabeça. O soldado conseguia dar uma leve agachada atrás dele e ele protegia todo o corpo do soldado. Ele ficava bem seguro atrás desse escudo. Ele era muito importante na proteção do soldado, era um elemento muito importante. Ele consistia em 2 camadas de madeira coladas. Eram 2 camadas, ele era espesso, coladas juntas e cobertas primeiramente com linho e depois com couro. E era fixado com ferro em cima e embaixo. Ele tinha ainda uma parte que ele era na verdade quase que uma couraça, né? Ele tinha vários revestimentos. Então ele conseguia deter muito bem as armas que pudessem ser lançadas contra esse soldado. A edição revista e atualizada da Bíblia, ela também tem a palavra sempre. É algo indispensável, ou seja, nunca deveria ser largado. Um soldado que fosse para a batalha sem o escudo, ele já estava fadado a ser derrotado, a não voltar para casa, a ser morto, né? Então ele era indispensável para o soldado. E o escudo, ele contra, né, no momento da batalha, ele contra uma chuva de flechas ou pedras, o escudo protegia perfeitamente todo guerreiro, que cuidava de colocá-lo entre si e o inimigo. Então ele ficava ali atrás e podiam jogar coisas nele, atirar coisas nele, ele estava protegido. Hoje nós vemos isso em policiais militares. Quando chega lá a tropa de choque, né, tá vendo às vezes alguma baderna, algum momento meio difícil ali, povo para cá, o pessoal jogando pedra, jogando isso, jogando aquilo, né, aquela desordem, aquela bagunça. A polícia de choque chega com alguns escudos e se protege dessas pedras, né, dessas coisas que estão atirando com o seu escudo. Com a diferença que hoje nós conseguimos ter materiais resistentes, mas leves. Naquela época não. Eles eram resistentes, mas eram pesados, bem pesados. Então não era para um menino, não era para qualquer um, não era para uma pessoa que não fosse capacitada, treinada, habilitada para usá-lo. Ele era muito importante, mas ele requeria um cuidado especial para ser usado. Ok? Vamos adiante. Os dardos, com as suas pontas acesas, depois de mergulhadas em piche, eram armas formidáveis contra batalhões que careciam de escudos grandes à prova de fogo. Como que eram os dardos jogados nesses soldados? Quando Paulo faz essa analogia dos dardos inflamados do inimigo, era por conta exatamente desses dardos que eram usados na batalha. Eles eram pequenas flechas, né, um pouco menores do que uma flecha normal, e ele tinha a ponta molhada no piche, embebida no piche, e o piche pegava um fogo, né, o betume, como era chamado. Ele é com um combustível muito bom. Ele pega fogo e ele se mantém queimando, se mantém aceso por um tempo. E ele, por ter uma base oleosa, é quase que uma graxa, ele lembra muito o piche que nós temos, ele bate e escorre e conduz o fogo. Então ele não só ele incendeia, ele está incandescente, ele está pegando fogo, como ele espalha aquele fogo, né? Então era uma arma
poderosa contra batalhões que vinham vindo. Então o soldado se protegia, se refugiava desses dardos com esse escudo. Quando os soldados lutavam emparelhados, formavam como que uma parede contra o adversário. Uma das armas mais terríveis eram os dardos inflamados, porque não apenas feriam, eles eram setas, tinham pontas, mas também incendiavam. Então, se o soldado não fosse protegido, se ele fosse atingido, talvez na perna, ele não morresse com a seta, machucado pela seta, mas ele morreria queimado, porque o fogo rapidamente subiria pelas suas vestes e o mataria queimado. Então era uma arma terrível, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Verso 16. Esse escudo tinha uma cobertura de metal à prova de fogo para enfrentar o inimigo que estivesse atirando dardos em chamas. Satanás lança perigosíssimos dardos inflamados contra nós. Satanás faz isso também. Aqui Paulo está usando um sentido figurado a respeito do dardo inflamado na batalha para dizer como Satanás age também. Os dardos eram um armamento terrível, um instrumento do mal. Ele dizimava soldados com muita facilidade. Eles eram muito perigosos. E Satanás, ele também tem seus dardos. E ele quer nos atingir com esses dardos, como o texto está dizendo, que é uma arma perigosíssima. Ele lança esses dardos sobre a nossa vida, contra nós. Mas que tipo de dardos são esses? Que tipo de dardos é que Paulo está falando? Que tipo de dardos são os dardos de Satanás? Porque o do soldado nós já vimos como é que é. Mas que tipo de dardos são esses que Satanás usa contra a nossa vida? O diabo lança dardos inflamados em nossos corações e mentes. Prestem atenção nisso. Mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas e ardentes desejos de pecar. Se nós não apagarmos esses dardos pela fé, eles irão acender um fogo dentro de nós e nós iremos desobedecer a Deus. Satanás quer trazer um engano sobre a sua vida, quer trazer pensamentos malignos sobre você. Ele tenta soprar isso aos seus ouvidos. Ele traz dúvidas sobre a sua fé, sobre a maneira com que você vive, se Deus te ama mesmo, se Deus te ouve mesmo. Eu oro, será que Deus está ouvindo mesmo minha oração? Será que se preocupa Deus comigo? Será que Ele me ama? Será que Ele me perdoou? E Satanás fica trazendo essas dúvidas, gerando essas dúvidas na sua mente, no seu coração, para que você se afaste do Senhor. Na aljava do diabo há toda espécie de dardos ardentes. Alguns dardos inflamam a dúvida, outros a lascívia, a cobiça, a vaidade, a inveja. Um exemplo disso é aquele filme O Advogado do Diabo. Não sei se você chegou a assistir. No final, o ator que interpretava lá o diabo, ele fala: vaidade, o meu pecado predileto. O Satanás conhece os nossos pontos fracos, gente. A gente tem que ter consciência disso. Satanás conhece os nossos pontos fracos e é lá que ele vai agir, é lá que ele vai atacar, é por lá que ele tenta te atingir. Os dardos inflamados têm um endereço certo, ele não atira em qualquer lugar, ele não desperdiça os seus dardos, ele atira no ponto certo para tentar atingir você e a sua vida. Temos que tomar cuidado, vigiar, buscar orientação do Senhor. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João 5,4. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes, na onde? Na fé. Resistam-lhe firmes na fé. A fé é sempre o escudo que você tem
de empunhar para apagar esses dardos inflamados do maligno. Então, a fé é sempre esse escudo que nós temos, está sempre à nossa disposição. Mas nós temos que empunhar o escudo. O escudo sozinho não nos protege. Mais uma vez entra aí a nossa ação. Deus providencia toda a armadura, providencia tudo o que nós precisamos, mas nós precisamos nos vestir, nos equiparmos, nos prepararmos. E não há diferença, não é diferente quando a gente fala do escudo. O soldado só se protegia quando ele levantava o escudo. Se ele ficasse também com o escudo abaixado, ele ia ser atingido com o escudo preso no braço. Mas ele tinha que empunhar, ele tinha que manter o escudo sempre em prontidão para poder se defender. Fé aqui é a capacidade de aplicar rapidamente o que cremos, de modo a repelir tudo o que o diabo faz ou tenta fazer conosco. Então, o que é fé? Essa é a nossa firmeza, é a capacidade que nós temos de aplicar rapidamente o que nós cremos, aquilo que Deus nos ensina na palavra. Ele não diz para nós resistirmos ao diabo que ele fugirá de nós. Nós precisamos aplicar isso. Buscar conhecimento e aplicar o conhecimento. Ok? Essa é a vitória que vence o mundo, gente. A nossa fé. Fé que vem de Deus, que é dada por Ele. 1 de João 5,4. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Procurando alguém para devorar. Se você não dá brecha, ele não te encontra. Essa é a grande verdade. Mas resistam firmes na fé. Tenham fé. Resistam. Resistam. Ok? Vamos lá para mais um item. Acho que vai dar tempo da gente conseguir estudá-los. Usem o capacete da salvação. Verso 17. Verso de número 17. Capacete da salvação. Era feito de um metal resistente, tal como bronze ou ferro. Você imagina você andar com um negócio de ferro ou de bronze na cabeça. Para o soldado conseguir ficar com ele, ele era forrado internamente de feltro, um tipo de feltro que eles produziam, ou uma esponja, que assim tornava o peso dele tolerável. Gente, você imagina você andar com um equipamento todo desse. Tem peso. Então o soldado não podia ser um qualquer, um fracote. Assim como o crente não pode ser um fracote espiritual. Ele tem que se equipar, sim, a armadura está lá, mas ele precisa se preparar, ele precisa estar apto, buscar no Senhor, fortalecer-se na força do poder do Senhor, para ele poder usar a armadura. Ok? Nada, senão um machado ou um martelo, poderia furar um capacete pesado. Então, um capacete bem feito, ele era quase que indestrutível. Podia jogar pedra, bater com alguma coisa, e ele estava ali, pronto para proteger o soldado. É a proteção para a cabeça, a mente, o cérebro, o entendimento, o pensamento do cristão. Proteção para aquilo que você pensa. Proteção para uma área vital, que é a sua mente. Tomando como capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5:9. Às vezes o diabo consegue persuadir-nos a ficar tão preocupados com os pormenores da vida cristã que esquecemos a grande verdade que cobre a realidade toda. Que verdade é essa? Às vezes Satanás simplesmente desvia o nosso foco. E isso já nos atrapalha. Ele desvia o nosso foco. E ele nos persuade a ficarmos então correndo atrás de pequenas coisas, nos preocupando com pormenores, com coisas miúdas, e deixamos grandes coisas sem proteção. Do que é que o autor está falando? Que adianta ficar lutando desse jeito? Satanás deseja atacar a mente. A estratégia pela qual ele derrotou Eva foi essa.
Essa estratégia é que Satanás usou contra Eva. Lembra disso? Ele persuadiu Eva a acreditar que aquilo que Deus estava falando não era totalmente verdade, que Deus estava blefando, que Deus não ia matá-los não, que na verdade o que Deus não queria é que eles se tornassem como Deus, conhecedor do bem e do mal. E a gente sabe no que isso deu. A estratégia de Satanás foi bem sucedida sobre Eva e ele acabou derrotando Eva. Essa peça da armadura fala de uma mente controlada por Deus. Então, quando você fala de vestir o capacete, a nossa mente está protegida porque é Deus quem controla o nosso pensamento. É Deus quem fala na nossa mente. É Deus quem controla o nosso pensar. Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente, à razão, ao conhecimento. É aquilo que a gente vem estudando. Dão importância às experiências pessoais, à palavra de profetas, de falsos profetas, à palavra de homens de Deus e ignoram o ensino que já está nas Escrituras, que o próprio Deus nos deixou, que o próprio Deus nos deu. E infelizmente eles não dão valor e acham que são donos do seu nariz. Eles é que controlam tudo, eles é que estão no controle das coisas. E aí o final de tudo isso é desastroso, desastroso. Quando Deus controla a nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. O crente que estuda a Bíblia e está firmado na palavra de Deus não cede às novidades facilmente. Então tem um monte de coisa nova, né? Tudo pode, tudo tranquilo. No mundo de hoje, quantas novidades. Isso não faz mal, isso não é pecado. Não, isso foi escrito para aquela época. O mundo agora é diferente, né? As coisas são diferentes, o mundo mudou. A Bíblia é um livro muito antigo. Deus, naquela época Deus fez isso. Hoje é diferente. Quem foi que te ensinou isso, meu irmão? Em que parte da Bíblia está escrito isso, que a palavra é antiga, é velha? Em que parte diz que Deus não age do mesmo modo que agia no passado, age hoje? Aonde está escrito na palavra de Deus que Deus não é o mesmo e sempre será o mesmo? Aonde está escrito? Em lugar algum. Mas Satanás sopra sutilmente aos ouvidos e as pessoas são levadas a crer. Acreditam, vão atrás dessas falsas novidades, achando que está tudo bem. Crentes fracos, sem ensino, sem estudo. Uma geração de crentes que são, na verdade, entretidos na igreja e não são convertidos realmente, não são treinados pela palavra, mas são entretidos por homens e acabam acreditando na palavra desses homens, né? E eles caem nessas facilidades, nessas novidades. Mas aquele que tem a mente controlada por Deus, Satanás não pode levar esse crente ao fracasso. O crente que estuda a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, ele está firmado na verdade, um compromisso com a verdade, e ele não vai dar ouvidos à mentira, ao engano. Tomando como capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque nós sabemos que somos salvos, nós não aceitamos a acusação de Satanás, porque nós somos salvos, nós somos livres, nós fomos reconciliados e perdoados com o Senhor e pelo Senhor. Ok? Pegue o capacete da salvação e ponha na sua cabeça, meu irmão. Ponha isso na sua mente, no seu coração. Você é servo do Deus Altíssimo. Você é alvo do amor e da graça do Senhor sobre a sua vida. As coisas velhas se passaram, você é nova criatura. Deus está no controle. Deus está no controle da sua mente? Deus está no controle da sua vida? Pensa bem sobre isso. E vamos lá para o último item, que é a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus, a espada do Senhor, eficaz, forte, cortante. É a única peça que pode claramente ser usada tanto para a defesa quanto para o ataque. Ele pode se defender de um ataque de uma outra espada e pode atacar também. A espada tem essa característica. A palavra grega é machaira, espada curta, uma espada curta, não de longo alcance, não é uma lança, mas uma espada de alcance curto. O guerreiro não somente deve pensar em se defender, mas também em atacar. Resistir ao diabo, 1 de Pedro 5,9, requer mais do que proteção. O eficiente manejo da espada do Espírito torna vulnerável o inimigo. Então, olha o que o autor está falando aqui. O eficiente manejo da espada. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma competição de esgrima. A gente vê isso nas Olimpíadas, né? Aqueles golpes muito rápidos de espada, e eles têm que tocar em algumas partes que são consideradas vitais no corpo, e dependendo do local onde toca, esse esgrimista ganha pontos. São tão rápidos os movimentos que existem sensores naquela roupa para que o juiz ele tenha condições de perceber que aquele toque foi perfeito ou não, de tão rápido que são os golpes. Mas ele treina anos para competir nessa Olimpíada. Ele treina anos e anos exaustivamente para ele ser capacitado a usar a espada. Não é qualquer um que vai usar. Não é diferente a analogia com o soldado romano. Ele não só era equipado com esse material, mas ele era treinado, habilitado, capacitado a usá-la como ela deveria ser usada. A espada do Espírito é a arma de ataque. Essa espada é a palavra de Deus. Conhecemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele através da palavra. É pela palavra que saqueamos o reino das trevas, a casa do valente. É pela palavra que os cativos são libertos. A palavra é poderosa, é viva, é eficaz. Olhem só o poder que há na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Ela tem poder, o poder que vem do Senhor, de agir como se fosse um verdadeiro ataque, destruindo as fortalezas de Satanás, levando libertação àqueles que estão cativos. Sabe, pessoas que estão cativas, pessoas que às vezes estão entregues a vícios, a idolatria, são libertas, têm essas algemas arrebentadas pelo poder da palavra do Senhor. E isso está à nossa disposição, amados. Por isso, quando nós não estudamos, não buscamos, não conhecemos a palavra, negligenciamos aquilo que o Senhor tem dado para nós. Olha só, Moisés quis libertar os israelitas com a espada carnal, física, e ele fracassou. Quando usou a espada do Espírito, o povo foi liberto. Poder de Deus. Pedro quis defender a Cristo com a espada e fracassou. Foi lá, cortou a orelha do soldado. Não adiantou nada. Não adiantou. Mas quando brandiu a espada do Espírito, multidões se renderam a Cristo. Quando Pedro pregou a palavra do Senhor, multidões se renderam aos pés de Jesus. Cristo venceu Satanás no deserto usando a espada do Espírito, a palavra. Satanás tentou Jesus usando a palavra, e Jesus acabou com Satanás usando a palavra. Olha só que interessante. As viagens de Paulo pregando o evangelho, plantando igrejas e arrancando vidas da potestade de Satanás para Deus é uma descrição eloquente de como ele usou a espada do Espírito. Paulo pregou a palavra e libertou milhares e milhares das trevas. Salvou pessoas através da palavra, através do poder de Deus. Foi um canal do Senhor
para tirar pessoas do império das trevas, do inferno, pessoas que marchavam para o inferno, foram salvas, libertas através do poder da pregação da palavra, da espada do Espírito. Precisamos conhecer a palavra. Queridos, crente que não conhece a palavra é a mesma coisa que uma cozinheira que quer fazer uma receita, mas não conhece nada dos seus ingredientes, muito menos do feitio. Não sabe como fazer. Quer fazer, mas não sabe como. Não conhece os ingredientes, não sabe como usar, como manipular. Não sabe. O crente precisa conhecer e estudar a palavra. Este livro o afastará do pecado, ou o pecado se afastará deste livro. As trevas não têm nenhum tipo de comunhão com a luz. Aonde chega a luz, a treva se desfaz. Olha que exemplo bacana. Quando você está no seu quarto, está tudo ali escuro. Você liga a luz e as trevas fogem da luz. É interessante que quando a gente liga a luz, a sombra, que é escura, vai para debaixo da cama. Ela se esconde da luz. Trevas e luz não andam juntas. A luz sempre prevalece sobre as trevas. Se você estudar a palavra de Deus, esse livro vai afastar você do pecado. Ou o pecado vai se afastar desse livro. As duas coisas não andam juntas. Atualmente, há crentes mais comprometidos com as páginas sociais do que com a palavra de Deus. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Tem pessoas que acham penoso ler a palavra de Deus por 10 minutos por dia. Veja bem o que eu estou falando. 10 minutos. Eu não estou falando de 1 hora. Não estou falando de 1 hora, estou falando de 10 minutos. Tem gente que acha penoso ler a palavra de Deus por 10 minutos, porque afinal de contas ela tem tantas coisas para fazer, não é? Mas perde horas navegando em páginas sociais, cuidando do seu status, colocando coisas no seu perfil. E é estranho que às vezes a pessoa posta coisas de Deus, fala de Deus, aí você olha um pouquinho adiante, tem uma piada suja, tem a crítica a um político, desejando a morte desse político, desejando que ele morra. Isso quando não fala coisas que não dá nem para a gente repetir. Com a mesma boca que adoram, amaldiçoam ao irmão ou as coisas de Deus. Com a mesma boca. Vigiar, queridos, buscar na palavra, se fortalecer na palavra. Misericórdia, se você tem tido esse tipo de comportamento, clame pela misericórdia de Deus. Há tempo, se afasta disso. Há tempo para você buscar o Senhor. Não estou dizendo que você não possa cuidar das páginas sociais, entrar, conversar, rever pessoas. Não, não é isso. Mas é trocar a experiência maravilhosa de buscar a presença de Deus, lendo a Bíblia, compreendendo, estudando, buscando a Deus em oração. Trocar isso por página social. Pensa nisso. Pensa nisso. Cristo é toda a armadura de Deus para nós. Cristo é tudo o que nós precisamos. Tudo. Cristo é maravilhoso. É tudo o que nós precisamos. Não devemos combater o diabo com a nossa própria força e poder, ou aquilo que nós achamos que podemos fazer, né? Ou com as nossas próprias ideias. Devemos combatê-lo com esta palavra que o próprio Espírito de Deus produziu, a palavra santa, a palavra do Senhor. É com isso que nós nos armamos. A diferença entre a verdade com a qual devemos cingir os nossos lombos e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é que no verso 14 está se referindo à verdade central da salvação, mas aqui se refere ao nosso detalhado conhecimento desta palavra. Então, no verso 14, quando fala que nós devemos
nos cingir com a verdade da palavra, está se referindo à salvação, à verdade central da salvação. E aqui um detalhado conhecimento dessa palavra, ou seja, conhecimento da palavra de Deus como um todo, de uma forma geral, não é? Então são dois conhecimentos, da verdade da salvação, que isso nos traz segurança, esperança, alegria, e da palavra, que nos traz conhecimento do Senhor, ok? Então vamos lá, para nós finalizarmos. Conclusão: foque no inimigo certo. Não dê tiro à toa. Não gaste tempo à toa. Foque no inimigo certo. Você já sabe quem ele é. Você já sabe como ele age. Você já sabe as armas que ele tem. Foque no inimigo certo. E vista toda a armadura de Deus. Não queira pegar só uma parte. Eu vou pegar só isso aqui. Não. Prepare-se, vista-se com toda a armadura de Deus. Fique preparado para vestir toda a armadura do Senhor. Busque entendimento, busque treinamento na palavra do Senhor. Ok? Verso 14, na revista atualizada, diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É o que nós devemos fazer, queridos. Buscar o Senhor, orar, vigiar, estar sempre prontos, termos perseverança, suplicarmos mesmo, não só por nós, mas por todos os nossos, por todos aqueles a quem o Senhor vai chamar. A oração não é mais uma arma. Ela deve permear toda a nossa guerra espiritual. Lembra-se, palavra e oração andam juntas, palavra e oração. Não dá para ficar sem uma, não dá para ficar sem a outra, não dá para ter só uma e não ter a outra. Andam juntas, ok? Com isso nós concluiremos, estaremos então armados, capacitados para a batalha espiritual. Devemos buscar, vigiar, para nos fortalecermos cada vez mais. Toda oração e súplica, não é algumas, mas toda, devemos ter uma vida de oração, estar sempre buscando o Senhor em oração, orando em todo tempo. Olha só, todo tempo no Espírito, buscarmos a Deus, vigiando com toda perseverança. Estão notando que é uma inteireza, uma totalidade? Suplicar por todos os santos. Então, nesse texto que nós lemos, tem todos. Geral, não simplesmente pontual, alguma coisa. Não, tudo. Buscar a Deus, estar atento, vigiar, usar toda a armadura, se vestir com toda a armadura do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Imperativos. Cabe a nós tomarmos a armadura de Deus. Cabe a nós buscarmos, equiparmos com a armadura. O Senhor já proporcionou a armadura. Nós precisamos nos equipar, vestirmos, tomarmos essa armadura. Ok? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus. A armadura é de Deus, pois é Ele quem a fornece. Mesmo assim, é nossa responsabilidade tomá-la, vesti-la e empregá-la com confiança contra os poderes do mal. Deus proporcionou a armadura, mas requer de nós que nos equipemos dela, que nos fortalecemos, que busquemos nele direção, fortalecimento, destreza para usar essa armadura. Ok, queridos? Muito bem. Então nós finalizamos essa parte do nosso estudo, vimos todos os elementos
da armadura, e na semana que vem nós vamos começar a agir de forma prática. Vamos ver alguns dardos inflamados do inimigo sobre a nossa família, brechas que nós podemos dar na nossa família, dardos inflamados do inimigo sobre as nossas amizades, sobre a igreja, e nós vamos estudar de forma prática, bem dinâmica, a respeito dessas coisas, ok? Eu tenho um videozinho aqui de 4 minutos para a gente assistir no final. Fique aí, assista, uma mensagem muito bacana que é um apanhado de um pouco de tudo que nós estudamos, dado pelo Reverendo Hernandes. Fica aí, acompanha comigo o vídeo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Efésios, ele falou sobre um fato importantíssimo, sobre batalha espiritual. Ele disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que Paulo está dizendo é que nós estamos numa luta sem trégua, sem pausa, sem descanso. Essa luta não é uma luta carnal, não é uma luta contra pessoas. E por isso você não pode, nesta luta, usar armas convencionais. Você precisa usar armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Quem é o nosso inimigo nessa luta? O apóstolo Paulo diz que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo não é uma lenda, não é um mito, não é um espantalho. O diabo é um anjo caído, é um ser real. E ele é assassino, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é o pai da mentira, ele é maligno, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é acusador, ele é adversário, ele é destruidor. E é contra este inimigo que a nossa luta é contínua e sem trégua. Embora o diabo, Satanás, não seja um Deus caído, ele é um ser criado e caído, ele é um anjo caído, ele não está só. Por isso Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. O reino espiritual caído do mal, ele não é desorganizado, ele tem estratificação de poder. Existem principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Estes inimigos nos espreitam 24 horas por dia. Eles não têm férias, eles não descansam, eles agem diuturnamente procurando uma brecha na sua vida para atingir você. O propósito deste adversário é afastar você de Deus, é produzir angústia e temor no seu coração, roubar de você a sua paz e destruir a sua vida. O apóstolo Paulo vai nos dizer que este inimigo, ele tem ciladas, e a ideia na língua original é de métodos diferentes, de estratégias, de estratagemas. A arma que ele usa para um, às vezes não serve para o outro. Cada um de nós tem áreas vulneráveis e áreas mais fortes. E este inimigo nos pesquisa, ele nos analisa, ele procura, andando ao nosso redor, uma brecha para nos atacar e nos devorar. E nós precisamos estar atentos e alertas acerca deste grande perigo do ataque de um inimigo real, maligno e perigoso. Como é que nós podemos vencer essa batalha? Paulo nos diz, em primeiro lugar, você precisa tomar toda a armadura de Deus. Você não pode confiar em você mesmo. Você não tem capacidade, nem estratégia, nem armas para enfrentar este inimigo cara a cara. Você precisa da cobertura, da armadura de Deus. Deus é esta armadura. Segundo, você precisa do revestimento de poder. Todo o poder de Deus está à sua disposição. O mesmo poder
que Deus exerceu ressuscitando o seu Filho dentre os mortos, está à sua disposição. Terceiro, você precisa da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo venceu o diabo na tentação, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Quarto, você precisa de oração. Você nunca é tão forte como quando você está de joelhos. Um santo de joelhos vê mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando você ora, Deus vem em sua defesa. Quando você ora, você se alia ao onipotente Deus. Então, esta batalha é real, esta batalha é diária. Você não tem que ter medo do diabo, você tem que temer a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de você. Amém, queridos. Finalizamos assim então. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe nas demais aulas que nós teremos à frente, para que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente tem estudado aqui. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós pudemos aprender com a Tua Palavra, aprender com os Teus ensinamentos e, com certeza, Deus, isso vai fazer diferença na nossa vida, no nosso caminhar. Nos abençoa, Pai, nos dando um restante de domingo na Tua presença, que nós possamos nos reunir em família para Te cultuarmos logo mais à noite e que, ó Deus, a nossa vida seja um testemunho vivo da ação do Senhor sobre nós, do cuidado do Senhor sobre a nossa família, sobre o nosso caminhar. Nos torna, Deus, como exemplos do Senhor, como canais de bênçãos para aquele que nos cerca, ó Deus. Nos usa, Senhor, nos abençoa. É o que eu te peço, Deus, por cada um de nós, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo. Até logo mais à noite no nosso culto ao Senhor. Amém.